Aquário, meus amores, sejam muito bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Vamos lá. Eu tô vendo uma aliança sendo pactuada e essa aliança envolve mulheres. Não sei se mulheres aquarianas ou se mulheres de outros signos que se conectam a pessoas que tenham aquário no mapa astral. Pode ser uma aliança de trabalho, de estudos, uma amizade, uma prestação de serviços ou até um relacionamento afetivo. Só que essa aliança vai sofrer com muita instabilidade. Não é uma aliança sólida. Ou a pessoa envolvida na aliança, principalmente se for uma mulher, pode ter aí algum sinal de transtorno mental, de desequilíbrio emocional que leve a essa instabilidade. Então, de repente, aqui vocês vão trabalhar com uma chefe que é muito inteligente, mas que muda de humor constantemente, que às vezes tem atitudes fora da curva. De repente, vocês são contratados por patrões, indiferente de vocês serem homens ou mulheres, que prometem, que não cumprem, que não têm nem probidade administrativa para gerirem os próprios negócios. Vocês podem se envolver em um relacionamento com alguém que não sabe o que quer. Então, a gente tem uma aliança, a gente tem uma mulher em uma das pontas e a gente tem instabilidade. Então, vocês precisam analisar até que ponto esse relacionamento será bacana e extrair as vantagens se livrando daquilo que não serve mais. Às vezes a gente tem mania de ser esponja e não filtro. Numa relação, mesmo conturbada, a gente consegue sim extrair alguma coisa boa. Às vezes é uma relação financeira com uma mulher muito chata. O dinheiro é bom, é limpo, paga conta, possibilita a organização financeira. No ponto que vocês não suportarem mais, vocês se desvinculam, não precisam ser amigos da pessoa, chamar para um churrasco no final de semana. Então a gente tem que aprender a ter esse discernimento e é difícil, porque envolve paciência, maturidade, tolerância, enfim, são situações que alguns até conseguem lidar, mas outros não tanto. Mas fica esse conselho aqui, tá? A aliança em si não é muito sólida, mas isso não significa que vocês não possam extrair boas possibilidades por conta disso. Olha, na revelação financeira, tá falando muito mais sobre clima, ambiente corporativo do que sobre dinheiro. Não é comum isso acontecer. Mas como aconteceu, eu vou compartilhar com vocês. Eu tô vendo algum furduncinho, alguma confusão acontecendo no lugar onde vocês trabalham, no ambiente onde vocês desenvolvem as suas atividades laborais. Pode ser a própria casa de vocês, talvez uma casa de família, uma empresa, de repente um ponto comercial, talvez até uma barraquinha que a pessoa tenha na rua. Muitas vezes trata-se de um vendedor ou vendedora ambulante que tem que ficar trocando de ponto constantemente. Mas o que fica claro é que rola um furdunço. Esse furdunço não tem a ver com vocês, mas vai impactar o trabalho de vocês. Então, deixa eu dar um exemplo. Imagina que a gente tem aqui um vendedor ambulante ou vendedora que não tem licença da prefeitura. A pessoa vai e vende os seus produtos, mas aí o RAPA chega. Aqui em São Paulo é chamado RAPA, não sei como se chama em outros estados. É a Guarda Civil Metropolitana, na verdade, que vai de toda forma para cima dessas pessoas. Isso desde que eu sou criança acontece. Aí vira aquele corre-corre, às vezes a gente quase é atropelado, mas é uma situação. Então, pode ser que isso aconteça com vocês. De repente, cai o sistema operacional e ninguém pode trabalhar porque não tem comunicação, internet, telefonia. Só que a pessoa tem meta para bater, a pessoa tem uma pilha de trabalho em cima da mesa, o chefe ainda fica reclamando. Às vezes a pessoa tem que levar trabalho para casa, pode ser alguma coisa nesse sentido. Pode rolar uma briga entre outros funcionários, impactando os trabalhos de vocês. Então, na verdade, não vai afetar os ganhos, pelo menos não em todas as profissões, mas os autônomos, profissionais liberais e empresários. Os funcionários públicos, os seletistas, os funcionários domésticos vão ter só o de sabor, mas não vão ter um prejuízo financeiro. Imagina que os patrões agarrem de pau
Vocês vão se chocar com a troca de ofensas, mas ninguém vai descontar o dia de vocês porque os patrões brigaram, porque um jogou arroz com feijão na cabeça do outro, vamos se dizer assim. Agora, quem é autônomo, profissional liberal, quem tem um negócio próprio, talvez esse furdunço possa sim afetar os ganhos. Imagina, por exemplo, que uma loja é fechada porque abriu-se uma cratera na rua. E aí os engenheiros precisam vir fechar o buraco ou acaba a luz. Então vocês vão passar por alguma situação que não é culpa de vocês, é que não necessariamente vibra no sentido de atrapalhar os trabalhos de vocês. É algum motivo de força maior que traz um furdunço no qual vocês vão experienciar e que de alguma forma vai impactar os trabalhos de vocês na semana. Então vamos ver aqui o amor, já que o dinheiro... Nossa. Não tá legal também não, viu? Muito chato quando eu tenho essas visões, mas fazer o quê? Aqui tá falando com pessoas que têm um relacionamento. Me parece que é um relacionamento recente. Não está me parecendo ser um namoro longo, noivado, casamento ou união estável. Deve ser um namoro de poucos meses. Talvez até uma união estável recente, porque tem gente que se precipita, conhece hoje, amanhã já tá casando. Mas eu vejo uma deslealdade acontecendo contra vocês. E o pior, alguém vai chegar e vai contar. Olha, eu vi o seu namorado sirigaitando com outro lá na pracinha. Olha, eu trabalho junto da sua esposa e ela estava se pegando com não sei quem no estacionamento da fábrica. Vem uma notícia onde a pessoa que conta simplesmente vai desenhar e pintar com tamanha riqueza de detalhes. Agora, por que a pessoa faz isso, eu não sei. Se é uma pessoa com um senso de retidão, de justiça muito grande, se é uma pessoa que quer ver o circo pegar fogo, ou se são os próprios amantes fazendo alguma gracinha, contando para vocês que alguém está traindo, porque acha que assim a relação entre vocês se finda e os caminhos se abrem para ele ou ela. Mas eu tenho uma pessoa contando literalmente, com riqueza de detalhes, a respeito de uma deslealdade do qual vocês estão sendo vítimas, ou se são vocês quem estão traindo alguém, a casa caiu. Porque alguém viu, alguém sabe, e alguém vai contar com riqueza de detalhes. Talvez até favorecendo para que vocês sejam pegos com as bocas nas botijas. É uma situação bem desagradável aqui, tá? Não sei quais consequências, mas eu tenho essa pessoa contando tudo. Léo Dias, né? Fazendo aí a fofoca e, enfim, vocês tendo que lidar com a situação, tá? Muito chato, eu realmente não gosto de questões de deslealdade, mas elas existem, né? Não dá pra gente colocar uma venda nos olhos. Gente, é assim, quando essa cartinha sai, eu não costumo gostar muito. Por quê? Ela fala sobre exames médicos que são feitos e que trazem alterações ou que trazem resultados não muito satisfatórios. Só que assim, eu não posso dizer a proporção dessas doenças ou quais doenças serão descobertas por esses exames. Eu só sei que alguém já fez ou vai fazer um exame e aí vem um resultado que não é satisfatório. Pode haver a necessidade de uma intervenção cirúrgica, talvez alguém vá para a fila de transplante, de repente alguém descobre uma doença autoimune, uma doença grave, mas que pode ser curada. Só que o tratamento tem que ser ali meio que imediato, não dá para cozinhar o galo, porque a doença não é assim tão simplesinha como uma gripe, uma gastritezinha, uma tendinitezinha leve que se resolve com um anti-inflamatório. É algo mais sério, é algo mais grave, talvez algo que nem passa pela cabeça de vocês. Alguma alteração que, se não for contida imediatamente, dá dor de cabeça. Também pode ter a ver com esterilidade. Alguém se descobrindo estéril e concluindo que para ser papai ou mamãe vai ter que recorrer à inseminação ou à adoção também, tá? Sejam firmes, fortes, confiem em Deus e em Pai Omulu. Eu pratico uma fé que tem como princípio cultuar os orixás, é semelhante ao candomblé, mas eu não sou candomblecista. Então, quando eu falo do meu Pai Omulu,
é uma entidade, é um orixá, quem eu tenho muito amor, muito respeito e muita gratidão. Talvez não todos vocês conheçam, porque os meus canais são super democráticos. Aqui a gente orienta todas as religiões sem nenhuma distinção, tá bom? Mas é importante que vocês confiem em Deus, nas entidades das quais vocês acreditam e na ciência, na medicina, que está cada vez mais evoluída para nos atender, seja através de um procedimento cirúrgico, muitas vezes através da colocação de uma prótese, do uso de uma medicação. Não se preocupem, o que importa, descobrir aquilo que se tem, quais são as alterações e promover a correção imediatamente, tá bom, meus amores?